Viva Voz, com Vera Magalhães. Boa tarde, Vera. Boa tarde, Cássia. Boa tarde a todo mundo que nos ouve e também nos assiste. Uma ótima semana para todos. Ô Vera, a semana que já começou, às vezes a gente até esquece, né? Mas a semana começa no domingo e ontem, domingo, o presidente Jair Bolsonaro reafirmou que vai decidir depois da eleição se ele aumenta para 15 o número de ministros do STF. Atualmente são 11 integrantes na mais alta corte do país. O presidente disse ainda que acredita que aprovaria com facilidade no Congresso uma mudança na Constituição para aumentar a composição do Supremo. Então, se ele for reeleito e aprovar a mudança, ele poderia indicar aí mais 4 ministros até o fim do segundo mandato, além de 2 que deixam a corte nos próximos anos. E esse tipo de estratégia para controlar o judiciário é uma estratégia que já foi adotada em países que, via de regra, são muito criticados pelo presidente Jair Bolsonaro. Por exemplo, Venezuela de Hugo Chávez, né, Vera? Exatamente, Cássia. É o primeiro passo para autocratas modernos começarem a fechar os regimes, é controlar o judiciário, justamente porque é o poder não eleito, é aquele a quem cabe a última palavra e é a quem cabe estabelecer aí os freios e contrapesos de acordo com a Constituição. Isso foi feito, como você bem lembrou, na Venezuela de Hugo Chávez e Nicolás Maduro. Foi o primeiro passo para o Chávez começar a controlar o regime, a fechar o regime. Ele não só ampliou em muito o número de juízes na Suprema Corte, né, ampliou em 13 vagas, como também mexeu na composição do Congresso por meio de uma constituinte escalada ali, né, convocada especialmente por ele para começar a fechar o regime. E agora, quem começou a ameaçar com essa PEC, já existem PECs nesse sentido para controlar o Congresso, foram não só o Bolsonaro, como o vice-presidente da República, Hamilton Mourão, que é senador eleito pelo Rio Grande do Sul. Lá em 2018, portanto, na primeira campanha, já com a chapa dos dois, Bolsonaro tinha falado em aumentar o número de vagas no Supremo, para justamente colocar ministros, segundo ele, confiáveis e independentes. E Mourão tinha falado numa constituinte exclusiva convocada por notáveis, ou seja, não eleita pelo povo. Agora que o bolsonarismo fez um grande número de cadeiras no Congresso, sobretudo no Senado, eles falam em fazer essa tramitação por meio do Congresso, mas prometem só explicitar depois da eleição. Nessa declaração que deu no domingo, depois de ter falado a esse respeito numa entrevista à revista Veja, na sexta-feira passada, Bolsonaro disse o seguinte: olha, se o Supremo mudar o tom, eu posso até rever a minha ideia de fazer isso, que é uma chantagem explícita sobre os ministros do Supremo para que eles manerem ou moderem o tom ou falem mais baixo, o que quer que seja que o presidente entende por descer a temperatura. Então, é tudo muito grave. Toda essa sequência de declarações é gravíssima. O Bolsonaro na Veja, deixando ali em suspenso essa possibilidade de mexer na composição do Supremo e fazê-lo depois da eleição. Bolsonaro na sexta, naquela entrevista em tom apoplético que ele deu ao lado do apresentador da Atena, lá no Palácio, falando de novo contra o ministro Alexandre de Moraes, desferindo graves ataques ao ministro. E o Mourão, na sexta, em entrevista a Júlia Duailib, na Globo News, em que ele não só fala a favor e diz que passaria com facilidade o aumento de vagas de ministros no Supremo, como ele também fala em mandato para ministros, portanto, diminuindo a idade de aposentadoria de vários que estão lá, terminando com o caráter vitalício, que é uma das condições de independência dos ministros em relação a quem os nomeia. E falando também em rever decisões monocráticas. O Congresso não pode rever decisões do Supremo e nem decidir em que casos o Supremo Tribunal Federal pode dar decisões aqui e ali. Isso é também papel de uma constituinte, não é papel do Congresso Nacional rever atribuições do Supremo Tribunal Federal.
A última vez que um conjunto parecido de coisas foi feito no Brasil foi na ditadura militar de 1964, por meio do ato institucional número 2, que mexeu na composição do Supremo como forma de enfraquecê-lo e de tirar a sua independência. Então, todos esses fatos são fatos de uma gravidade extrema, não podem ser tratados com normalidade, a gente não pode achar que isso está em pauta, porque não está, não é da democracia, a Constituição de 88 não previu nenhuma dessas coisas. A gente não tem uma constituinte convocada ou eleita pelo Brasil, então a gente não está discutindo mudanças dessa amplitude na Constituição, e essas são medidas que se toma quando se quer transformar democracias em autocracias. Então a gente tem que ter muita clareza sobre a natureza dessas medidas. Não é porque uma parte da população tem uma certa antipatia pelo Supremo, que veio sendo alimentada e criada e gerada pelo presidente Jair Bolsonaro, que as pessoas devem vibrar ou comemorar ou apoiar declarações como essas, que são uma inequívoca ideia de supressão das liberdades democráticas e da independência dos poderes. As pessoas têm que ter muito claro nas suas cabeças que não é porque elas antipatizam com este ou com aquele ministro, ou não concordam desta e daquela decisão, que elas vão apoiar uma medida como essa, que significa começar a jogar o país numa situação de menos democracia do que nós temos hoje. E uma coisa importante, né, Vera, que você até observou com a gente aqui, a gente sempre conversa antes sobre o tema da coluna, mandando mensagens, que isso tudo está acontecendo e a gente não observa uma reação por parte de outros poderes, de outras autoridades políticas. Isso tudo é falado e vai ficando por isso mesmo, né? Conversei com vários ministros do Supremo, eles estão preocupados, Cássia, mas eles não querem comentar publicamente para não pôr fogo na lona do circo, segundo eles dizem, e nem criar e nem amplificar o que eles chamam de maluquice, o que eles chamam de ideias malucas. O espírito é não alimentar absurdos e esperar passar o segundo turno, diz um deles. Só que com isso, quem alimenta os absurdos é o presidente da República, e o faz tendo eleito uma base bem maior do que ele tem atualmente, e uma base mais ideologizada, mais afinada ideologicamente com ele, porque uma coisa é o centrão, custeado à base de orçamento secreto e que vai migrar para esse ou aquele presidente a depender de quem ganhar a eleição. Outra coisa é uma base altamente ideologizada que só se elegeu na esteira do bolsonarismo, como a gente teve em 2018 com o PSL e como a gente tem muito mais amplamente esse ano com o PL e com outros partidos que orbitam ao redor do presidente. Então é algo que eles deveriam estar mais atentos, minimizando menos, tratando menos como coisa de maluco e mais como coisa séria. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, está preocupado com isso. Mas é uma preocupação dupla, né? Ao mesmo tempo com isso e com a própria reeleição. Porque esse pessoal que está ameaçando mexer na Constituição para enquadrar o Supremo também quer ter o controle das duas casas do Congresso, da Câmara e do Senado. Na Câmara com a reeleição do Lira e do Senado com a eleição de alguém dessa ala ideológica contra Rodrigo Pacheco. Então, o movimento articulado em muitas frentes, tendo o comando do Senado, fica mais fácil, por exemplo, pautar coisas que o Pacheco tem resistido a pautar, como o impeachment dos próprios ministros do Supremo. Então, é um cerco maior. Essas pessoas que têm a possibilidade de resistir e de reagir estão acuadas, um pouco assustadas e agindo mais nos bastidores do que publicamente. Vamos ver se isso não faz com que eles se enfraqueçam quando e se tiverem de efetivamente resistir a esses avanços. Muito obrigada, Vera. Amanhã a gente volta a conversar já com o Carlos Alberto aqui conosco. Até lá. Combinado, Cássia. Um ótimo jornal para você. Até mais tarde, público com o Viva Voz 2. É isso.